No coração pulsante do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a manhã era um caos organizado, com o sol escaldante refletindo nas janelas de vidro e iluminando uma multidão de viajantes que arrastavam malas, corriam para os portões de embarque ou tentavam decifrar os painéis de voos. O ar estava carregado com o som de anúncios em alto-falantes, o chacoalhar de carrinhos de bagagem e o burburinho de conversas em português, espanhol, inglês e tantos outros idiomas que ecoavam como uma sinfonia desordenada. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, um homem de terno gritava ao celular sobre um atraso e uma senhora de cabelos grisalhos, com um terço na mão, rezava baixinho enquanto aguardava seu voo. No meio desse redemoinho humano, um homem de aparência comum caminhava com passos firmes, mas sem pressa, em direção ao check-in da Azul Linhas Aéreas. Ele usava uma camiseta preta desbotada, jeans gastos, tênis brancos um pouco sujos e um boné azul marinho que cobria parcialmente seu rosto. Ninguém poderia imaginar que aquele homem, carregando apenas uma mochila pequena, era Roberto Carlos, a lenda viva do futebol brasileiro, o lateral esquerdo cujo chute canhoto desafiava as leis da física e cujas glórias com a seleção brasileira e o Real Madrid ainda ecoavam nos corações de milhões. Mas ali naquela manhã, ele não era o ídolo das multidões. Era apenas um passageiro anônimo, com uma missão secreta que o colocava no centro de um jogo muito diferente do que estava acostumado. Roberto havia aceitado um convite inusitado de uma organização de transporte brasileira, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, que precisava de alguém com influência e discrição para avaliar o serviço das companhias aéreas do país. A missão era clara: embarcar em voos domésticos como passageiro comum, sem revelar sua identidade, e observar como as empresas tratavam seus clientes, especialmente no que dizia respeito à igualdade e ao respeito. Nos últimos anos, denúncias de discriminação haviam se acumulado contra algumas companhias, com relatos de passageiros sendo maltratados por motivos que iam desde sua aparência até sua origem regional. Roberto, com sua história de superação de menino pobre de Cachoeiro de Itapemirim a ícone global, sentia que essa era uma causa que valia seu tempo. Ele sabia o que era ser julgado por sua origem, por sua pele morena, por seu sotaque interiorano. Agora, com a mesma determinação que o levou a marcar gols impossíveis, ele estava pronto para enfrentar um adversário menos visível, mas igualmente desafiador: o preconceito escondido nos sorrisos falsos e nas políticas mal aplicadas. Com o bilhete na mão, Roberto se dirigiu ao balcão de check-in. O documento indicava um assento na primeira classe do voo AZL 472, com destino ao Rio de Janeiro. Ele havia escolhido um voo matinal, sabendo que o movimento intenso do aeroporto seria o cenário perfeito para observar o comportamento dos funcionários sob pressão. Ao chegar ao balcão, uma funcionária jovem, de crachá com o nome Fernanda Silva, o cumprimentou com um sorriso automático, daqueles que não alcançam os olhos. "Bom dia, senhor. Passagem e documento, por favor", disse ela, enquanto digitava algo no computador. Roberto entregou o bilhete e seu RG, mantendo o boné baixo para evitar qualquer chance de ser reconhecido. Fernanda pegou os papéis, olhou rapidamente para a foto no documento e depois para ele, franzindo a testa de leve. "Primeira classe?" perguntou, com um tom que misturava surpresa e desconfiança. "Sim, é isso mesmo", respondeu Roberto, com a voz calma, mas firme, como se estivesse se preparando para um lançamento lateral. A funcionária hesitou, digitou algo no teclado com mais força do que o necessário e olhou novamente para ele, agora com um escrutínio mais evidente. "Um momento, senhor. Preciso verificar uma coisa", disse ela, antes de se virar para uma colega ao lado, uma mulher mais velha que parecia estar supervisionando. As duas trocaram olhares rápidos, e Roberto, com seu instinto afiado, percebeu que algo estava errado. Ele não disse nada, apenas observou, como fazia no campo quando estudava a movimentação dos adversários. Enquanto esperava, Roberto notou o contraste no tratamento dado a outros passageiros. Um homem de terno caro, com sotaque paulistano e relógio brilhante, passou pelo balcão ao lado e foi atendido com uma deferência quase exagerada. "Claro, senhor Almeida, sua bagagem já está despachada e o assento 2A está confirmado", disse outra funcionária com um sorriso genuíno. Uma família de turistas estrangeiros, loiros e carregando mochilas de marca, também recebeu atenção imediata, com direito a explicações detalhadas sobre o embarque. Mas, quando uma mulher de pele escura, vestindo uma blusa colorida e falando com sotaque nordestino, tentou perguntar sobre seu voo, Fernanda a interrompeu com um "só um momento",
Estou ocupada, que soou mais como uma repreensão. Roberto anotou mentalmente cada detalhe, os olhares, os tons de voz, as prioridades implícitas. Ele sabia que esses pequenos gestos, muitas vezes ignorados, eram os fios que teciam a rede do preconceito. Após alguns minutos, Fernanda voltou ao balcão, agora com uma expressão que tentava ser educada, mas deixava transparecer irritação. Senhor, Roberto, disse ela, hesitando ao ler o nome no bilhete. Houve um problema com sua reserva. O sistema mostra que o assento 13 foi reservado por outro passageiro. Vamos precisar realocá-lo para a classe econômica. Roberto ergueu uma sobrancelha, mantendo a calma que o tornara famoso por não perder a cabeça mesmo nas partidas mais tensas. Como assim? Eu comprei esse assento há semanas. Deve haver um erro no sistema de vocês, respondeu ele, com um tom que não acusava, mas exigia explicações. Fernanda cruzou os braços, como se estivesse se preparando para uma discussão. Não é erro, senhor. Às vezes acontece. Vamos encontrar um lugar para o senhor na econômica. Pode esperar ali, disse ela, apontando para uma área lotada de cadeiras, onde outros passageiros pareciam igualmente frustrados. Roberto olhou para a mulher por um instante, avaliando suas opções. Ele poderia revelar quem era, mostrar sua influência, talvez até ligar para a ANAC ali mesmo. Mas isso comprometeria a missão. Ele precisava jogar o jogo até o fim, como fazia quando enfrentava defesas impenetráveis. Tudo bem, disse ele, por fim pegando de volta seu RG e o novo cartão de embarque que Fernanda lhe entregou, agora indicando o assento 25B, no meio de uma fileira apertada na classe econômica. Ele caminhou até a área de espera, sentindo os olhares de outros passageiros que, sem saber, testemunhavam a humilhação de uma lenda. Sentado em uma cadeira de plástico desconfortável, Roberto abriu a mochila e pegou um caderno pequeno, onde começou a anotar. Fernanda Silva, balcão 14, 8, 45, suspeita de assento 13 sem justificativa. Tratamento diferenciado para passageiros de aparência abastada. Cada palavra era escrita com a precisão de quem sabia que esses registros poderiam mudar o jogo. Ele olhou ao redor, observando o movimento do saguão. Um grupo de jovens cantava uma música animada, talvez indo para um show no Rio. Uma mãe tentava acalmar um bebê que chorava sem parar, e no canto um homem de pele retinta, com uma mala surrada, era ignorado por um funcionário que passava por ele sem ao menos responder sua pergunta. Roberto sentiu um aperto no peito, não por si mesmo, mas por todos que, como ele, já haviam sido tratados como menos importantes por causa de quem eram. Quando o embarque foi anunciado, Roberto se levantou e seguiu para o portão 23B, onde o voo para o Rio estava prestes a começar. A fila para a primeira classe era curta, composta por executivos, casais elegantes e um ou dois famosos de redes sociais que posavam para selfies. Ele passou direto, indo para a fila da classe econômica, que era bem mais longa e desorganizada. Enquanto avançava lentamente, notou que Fernanda, agora no portão, conferia os bilhetes com uma eficiência mecânica, mas seus olhos pareciam procurar algo ou alguém. Quando chegou a vez de Roberto, ela mal olhou para ele, apenas escaneou o cartão de embarque e murmurou um "pode passar" sem entusiasmo. Ele desceu o corredor de acesso ao avião, sentindo o peso da situação, mas também a adrenalina de estar no meio de uma missão que exigia tanto sua mente quanto seu coração. Dentro do avião, o contraste entre as classes era gritante. A primeira classe, com seus assentos largos e atendentes sorridentes oferecendo suco de laranja antes da decolagem, parecia um mundo à parte. Na classe econômica, o espaço era apertado, o ar-condicionado parecia insuficiente, e os passageiros disputavam espaço nos compartimentos de bagagem. Roberto encontrou o assento 25B, espremido entre um homem corpulento que já ocupava o apoio de braço e uma jovem que digitava furiosamente no celular. Ele guardou a mochila sob o assento, sentou-se e começou a observar. A tripulação, liderada por um comissário chamado Lucas Mendes, o nome visível no crachá, circulava pela cabine, mas sua atenção parecia focada nos passageiros da frente. Quando uma senhora idosa, sentada algumas fileiras à frente de Roberto, pediu uma manta, Lucas respondeu com um "já vou pegar", que soou como uma promessa vazia. Minutos depois, ela ainda estava sem a manta, enquanto um passageiro da primeira classe recebia um copo de espumante com um sorriso exagerado. A decolagem foi suave, e o avião logo alcançou a altitude de cruzeiro. Roberto, com o caderno escondido no colo, continuava a anotar. Lucas Mendes, comissário-chefe, ignora pedidos de passageiros na econômica. Prioridade clara para a primeira classe. Ele olhou pela janela,
onde as nuvens formavam um tapete branco sob o céu azul, e pensou em como aquele voo era uma metáfora para o Brasil, uma nação de contrastes, onde alguns tinham tudo e outros lutavam por migalhas. Sua mente voltou aos campos de terra onde jogava na infância, aos olhares de desconfiança que recebia por ser um garoto pobre sonhando com o impossível. Aqueles momentos o moldaram, e agora ele estava ali, não apenas por si, mas por todos que já haviam sido empurrados para o fundo da fila. Cerca de 30 minutos após a decolagem, um incidente chamou sua atenção. Um passageiro na fileira 22, um homem de pele escura com sotaque forte do Nordeste, levantou a mão para chamar um comissário. Ele parecia preocupado, segurando um frasco de remédio. "Por favor, minha esposa precisa de água para tomar isso", disse ele, apontando para uma mulher ao seu lado que parecia desconfortável, com a mão no peito. Lucas, que passava pelo corredor, olhou para o homem e respondeu: "Um momento, senhor. Estamos servindo os lanches." O tom era educado, mas frio, e ele seguiu em frente sem parar. O passageiro, visivelmente frustrado, tentou chamar novamente, mas outro comissário, uma mulher de cabelos presos em um coque, apenas repetiu: "Já vamos atender, tenha paciência." Roberto sentiu o sangue ferver. Ele conhecia aquele tom, aquela demora intencional. Era o mesmo que ele ouvia quando, ainda jovem, tentava entrar em clubes de futebol onde só os bem-nascidos eram bem-vindos. O homem nordestino, agora com a voz mais alta, insistiu: "É urgente. Ela tá passando mal." Alguns passageiros viraram a cabeça, curiosos, mas a tripulação parecia determinada a ignorá-lo. Roberto decidiu agir. Ele se levantou, com a mesma calma que exibia antes de cobrar uma falta decisiva, e caminhou até o corredor. "Com licença", disse ele, dirigindo-se a Lucas, que parou, surpreso. "A senhora ali precisa de ajuda agora. Não é justo fazer ela esperar enquanto vocês servem lanches." Sua voz era firme, mas sem agressividade, como se estivesse apenas constatando um fato. Lucas hesitou, claramente desconfortável com a intervenção de um passageiro da econômica. "Senhor, estamos seguindo o protocolo", começou a dizer, mas Roberto o interrompeu, mantendo o tom sereno. "O protocolo é ajudar quem precisa. Ela precisa de água para tomar o remédio. Isso é mais importante que quelques lanches." Os outros passageiros começaram a murmurar, alguns concordando com Roberto, outros apenas observando o desenrolar da situação. Lucas, agora sob pressão, olhou para a colega de coque, que se aproximou rapidamente. "Tudo bem, vou pegar a água", disse ela, com um tom que tentava apaziguar. Minutos depois, a mulher nordestina finalmente recebeu a água e tomou seu remédio, enquanto seu marido agradecia a Roberto com um aceno tímido. "Valeu, irmão", disse ele com um sorriso cansado. Roberto apenas assentiu, voltando ao seu assento. Ele sabia que aquela pequena vitória não mudava o sistema, mas era um começo. No caderno ele escreveu: "Intervenção necessária. Passageiro da fileira 20 e 2 ignorado por 10 minutos. Lucas Mendes e comissária, nome não identificado, relutantes em ajudar." O voo continuou, mas a tensão na cabine era palpável. Roberto notou que Lucas e a outra comissária o observavam de vez em quando, como se tentassem entender quem ele era. Ele manteve a postura relaxada, fingindo ler uma revista de bordo, mas sua mente estava a mil. Ele pensava em como Fernanda, no balcão, havia decidido que ele não parecia alguém que pertencia à primeira classe. Pensava no passageiro nordestino, cuja esposa poderia ter sofrido ainda mais sem sua intervenção. Pensava nos incontáveis brasileiros que todos os dias enfrentavam o mesmo tipo de descaso, seja em aviões, ônibus ou filas de hospital. Ele sentia o peso da responsabilidade, mas também a energia de quem sabe que está no caminho certo. Cerca de 1 hora depois, outro incidente reforçou suas suspeitas. Uma senhora idosa, sentada na fileira à frente, pediu ajuda para ajustar seu assento, que parecia travado. Ela tinha cabelos brancos, usava um vestido florido e falava com um sotaque do interior de Minas Gerais. "Moço, esse assento tá duro, não reclina", disse ela a um comissário jovem que passava com um carrinho de bebidas. O comissário, de crachá com o nome Rafael, olhou para ela com impaciência. "É só puxar a alavanca, senhora", respondeu ele, sem parar. A mulher tentou, mas não conseguiu, e Rafael já estava 3 fileiras adiante, servindo um refrigerante para um passageiro que parecia mais importante. Roberto, mais uma vez, sentiu a indignação crescer. Ele se levantou, aproximou-se da senhora e, com um sorriso amigável, disse: "Deixa eu te ajudar, dona." Ele examinou o assento, encontrou a alavanca e, com um movimento suave,
conseguiu recliná-lo. Pronto, agora a senhora pode descansar, disse ele, enquanto ela o agradecia com os olhos marejados. Deus te abençoe, meu filho, murmurou ela, segurando sua mão por um instante. Quando Roberto voltou ao seu assento, ele percebeu que alguns passageiros o encaravam com curiosidade. Um jovem com fones de ouvido sentado na fileira ao lado sussurrou para o amigo: Esse cara é diferente. Tá vendo como ele resolveu tudo sem gritar? Roberto sorriu internamente. Ele não precisava gritar. Sua força sempre esteve na precisão, no momento certo de agir. Ele abriu o caderno novamente e escreveu: Senhora idosa, fileira 24, ignorada por Rafael. Acento travado, ajuda negada. Intervenção às 10h15. Cada anotação era como uma peça de um quebra-cabeça que ele estava montando, uma prova do que ele já suspeitava. O problema não era apenas uma ou duas pessoas, mas um sistema que permitia que o descaso prosperasse. À medida que o voo se aproximava do rio, a tripulação começou a preparar a cabine para o pouso. Os comissários recolhiam copos, verificavam cintos de segurança e faziam anúncios com vozes monocórdias. Roberto, porém, não conseguia relaxar. Ele sabia que o que havia testemunhado era apenas a ponta do iceberg. Fernanda, Lucas, Rafael, eles eram sintomas de algo maior, algo que ele estava determinado a expor. Ele olhou para o assento apertado à sua frente, para a mochila espremida sob seus pés, e pensou em como aquele espaço pequeno era, de certa forma, um reflexo do Brasil que ele queria mudar. Um país onde o espaço para alguns era vasto, mas para outros era sempre insuficiente. Quando o avião começou a descer, o comandante anunciou que o pouso no aeroporto Santos Dumont seria em poucos minutos. Roberto fechou o caderno, guardou-o na mochila e ajustou o cinto de segurança. Ele olhou pela janela onde o contorno do Pão de Açúcar começava a aparecer contra o horizonte. Aquele era o Rio de Janeiro, a cidade que o acolheu em tantas vitórias, mas também um lugar onde as desigualdades eram tão visíveis quanto as montanhas. Ele sabia que a verdadeira partida estava apenas começando. Fernanda e a tripulação podiam pensar que haviam vencido ao tirá-lo da primeira classe, mas Roberto Carlos nunca foi homem de desistir no primeiro tempo. Ele estava pronto para o segundo tempo, e dessa vez o chute seria certeiro. O avião aterrissou suavemente no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com a vista deslumbrante da Baía de Guanabara brilhando sob o sol do meio-dia. A cabine, que minutos antes estava carregada de tensão, agora vibrava com o alívio dos passageiros que se preparavam para desembarcar. Roberto Carlos, ainda no apertado assento 25B da classe econômica, guardou sua mochila com cuidado, o caderno de anotações já repleto de detalhes que seriam a base de sua próxima jogada. Ele não era mais apenas um passageiro anônimo, era um homem com uma missão, e o que havia testemunhado no voo AZL 470 e 2 da Azul Linhas Aéreas confirmava suas suspeitas. Algo estava profundamente errado no sistema da companhia. Enquanto os outros passageiros pegavam suas malas e se dirigiam à saída, Roberto manteve a calma, seu olhar atento captando cada movimento da tripulação. Lucas Mendes, o comissário-chefe, parecia apressado, evitando contato visual com os passageiros da econômica. A comissária de coque, cujo nome ele ainda não sabia, cochichava com um colega enquanto apontava para o corredor. Roberto sentiu o peso do que estava por vir, mas também a energia de quem sabe que está prestes a virar o jogo. Ao descer do avião, o ar quente do rio o envolveu, misturado com o cheiro de combustível e as vozes animadas dos cariocas que aguardavam no portão. Ele caminhou pelo corredor de desembarque, o boné ainda cobrindo parcialmente o rosto, mas sua mente já estava a mil, planejando os próximos passos. Sua missão com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, exigia discrição, mas também ação. Ele precisava reunir mais evidências, confrontar a companhia e garantir que as falhas que observara do descaso com passageiros à suspeita de discriminação não fossem varridas para debaixo do tapete. Enquanto atravessava o saguão, ele ligou para seu contato na ANAC, um analista chamado Marcelo Ribeiro, que estava coordenando a operação. Marcelo, é o Roberto. O voo foi exatamente como imaginávamos, talvez pior. Tenho anotações detalhadas. Podemos marcar uma reunião com a Azul ainda hoje? Perguntou ele, mantendo a voz baixa para não atrair atenção. Marcelo, do outro lado da linha, respondeu com entusiasmo contido. Perfeito, Roberto. Já temos uma reunião agendada com a gerência regional da Azul às 15h, em um escritório no centro. Envie suas anotações por e-mail e vamos preparar o terreno. Roberto assentiu, mesmo que Marcelo não pudesse vê-lo, e desligou.
Ele encontrou um canto tranquilo perto de uma cafeteria no saguão, abriu o laptop e começou a transcrever suas observações, cada palavra carregada com a precisão de um passe milimétrico. Enquanto digitava, ele não pôde deixar de notar o movimento ao seu redor. O aeroporto Santos Dumont era um microcosmo do Brasil. Executivos de terno caro passavam apressados, famílias carregando sacolas de compras riam alto e trabalhadores braçais, com uniformes gastos, esperavam voos para voltar ao interior. Mas, entre eles, Roberto viu algo que o fez parar. A senhora idosa do voo, aquela cujo assento ele havia ajustado, caminhava lentamente com uma mala pequena, acompanhada por uma jovem que parecia ser sua neta. Ela o avistou e, com um sorriso caloroso, acenou. Meu filho, obrigada de novo por me ajudar lá em cima, disse ela, aproximando-se. Você é um anjo. Roberto sorriu, tirando o boné por um instante em sinal de respeito. Não foi nada, dona. A senhora tá bem agora? Perguntou ele. A mulher assentiu, mas sua neta, uma garota de uns 20 anos com tranças coloridas, interveio. O senhor viu como trataram a vovó, né? Sempre fazem isso com a gente. Parece que a gente não importa. Roberto sentiu um aperto no peito. Ele queria dizer quem era, prometer que estava trabalhando para mudar isso, mas apenas respondeu. Eu vi, sim. E pode acreditar, isso não vai ficar assim. A neta o olhou com curiosidade, como se sentisse que ele não era um passageiro qualquer, mas não insistiu. As duas se despediram, e Roberto voltou ao laptop, mais determinado do que nunca. Às 15, ele chegou a um escritório discreto no centro do Rio, um prédio de vidro com uma placa discreta da Azul Linhas Aéreas. Marcelo já o esperava na recepção, um homem magro de óculos que segurava uma pasta cheia de documentos. Pronto para entrar no campo? Perguntou Marcelo, com um sorriso que misturava nervosismo e confiança. Roberto riu, ajustando o boné. Sempre pronto. Vamos fazer esse gol. Eles foram levados a uma sala de reuniões onde 2 gerentes da Azul aguardavam. Eduardo Costa, um homem de meia idade com cabelo penteado para trás e um sorriso ensaiado, e Mariana Lopes, uma mulher mais jovem, de expressão séria, que parecia estar analisando cada movimento de Roberto. A sala era fria, com ar-condicionado no máximo, e a mesa de mogno exibia uma garrafa de água mineral e alguns copos intocados. Eduardo começou com um tom que tentava ser amigável. Senhor Roberto, agradecemos por nos alertar sobre possíveis problemas no voo AZL 472. Estamos comprometidos em oferecer o melhor serviço e queremos entender o que aconteceu. Roberto permaneceu em silêncio por um momento, deixando o peso de suas anotações falar por ele. Ele abriu a pasta que Marcelo lhe entregara, cheia de transcrições e fotos que ele havia tirado discretamente durante o voo, e deslizou-a sobre a mesa. Não é uma questão de possíveis problemas. Eu documentei tudo. A realocação injustificada do meu assento de primeira classe, o descaso com uma passageira idosa, a demora em atender um casal nordestino em uma emergência médica. E isso é só o começo. Mariana franziu a testa, pegando a pasta e folheando os documentos. Eduardo, visivelmente desconfortável, tentou contemporizar. Às vezes, erros acontecem, senhor. Sistemas falham, funcionários têm dias ruins. Não acreditamos que haja má fé. Roberto inclinou-se para a frente, sua voz firme, mas sem perder a calma que o tornara lendário em momentos de pressão. Erros acontecem, sim. Mas quando esses erros afetam sempre as mesmas pessoas, as que não têm terno caro, as que falam com sotaque do interior, as que têm a pele mais escura, isso não é erro. É padrão. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Eu não sou só um passageiro. Fui convidado pela ANAC para avaliar o serviço de vocês e o que vi hoje foi inaceitável. Eduardo engoliu em seco e Mariana trocou um olhar rápido com ele, como se tentasse avaliar o tamanho do problema. Senhor Roberto, disse ela com cautela, entendemos sua preocupação, mas precisamos de mais detalhes para agir. O senhor poderia nos dizer exatamente quem foi responsável? Antes que Roberto pudesse responder, a porta da sala se abriu e uma mulher entrou apressada, segurando um tablet. Era Carla Souza, uma comissária que Roberto reconheceu do voo não ad hoc, mas uma que havia ficado em segundo plano durante os incidentes. Ela parecia nervosa, com um uniforme ligeiramente desalinhado. Desculpem interromper, disse ela, olhando para Eduardo e Mariana. Eu preciso falar sobre o que aconteceu no voo. Roberto ergueu uma sobrancelha, intrigado. Ele não esperava uma intervenção tão repentina, mas seu instinto lhe dizia que algo importante estava por vir. Eduardo tentou interrompê-la com um tom autoritário.
Carla, agora não é o momento. Estamos em uma reunião. Mas Carla, com um misto de medo e determinação, insistiu. Não, senhor Eduardo, eu preciso falar. Eu estava na cabine hoje e vi tudo. A Fernanda Silva do portão deu ordens para realocar o senhor. Ela apontou para Roberto porque achou que ele não parecia alguém da primeira classe. Ela disse que não ia deixar qualquer um ficar lá. A sala ficou em silêncio, o ar pesado como antes de uma tempestade. Roberto olhou para Carla, avaliando sua coragem. Ele sabia que falar contra a própria empresa, especialmente contra uma colega, era arriscado. Continue, Carla, disse ele, com um tom encorajador, como se estivesse motivando um companheiro de time antes de uma cobrança de falta. Carla respirou fundo, suas mãos tremendo enquanto segurava o tablet. Não foi só isso. A Fernanda tem um histórico. Ela já fez isso antes, com outros passageiros. Eu ouvi ela falando com o Lucas Mendes, antes do voo, dizendo que precisava limpar a primeira classe de pessoas que não pertenciam. Eu não concordei, mas eu não falei nada na hora. Me arrependo disso. Eduardo tentou intervir novamente, sua voz agora mais alta. Carla, isso é uma acusação grave. Você tem provas? Antes que ela pudesse responder, Roberto levantou a mão pedindo silêncio. Eu tenho provas, disse ele calmamente. Ele pegou o celular, abriu um arquivo de áudio e deu play. Era uma gravação curta, feita discretamente durante o voo, onde se ouvia Lucas Mendes falando com a comissária de coque. A Fernanda disse que o cara do 25B tá causando. Melhor ficar de olho, ele não parece ser de briga, mas sabe como é. A voz da comissária respondia. Relaxa, ele não vai fazer nada. Gente assim só reclama e esquece. O rosto de Eduardo ficou pálido, e Mariana baixou os olhos, visivelmente constrangida. Roberto desligou o áudio e continuou. Isso é só uma amostra. Tenho mais gravações, fotos e testemunhos de outros passageiros. Mas o que me preocupa não é só a Fernanda ou o Lucas. É a empresa que permite que isso aconteça. Vocês sabiam que a Fernanda já tinha reclamações contra ela? Porque ela ainda está no portão tomando decisões que afetam a vida das pessoas. Ele fez uma pausa, deixando a pergunta ecoar. Eu não vim aqui para apontar dedos. Vim para propor uma solução. Mas antes quero saber, vocês estão dispostos a enfrentar o problema de frente? Ou vão tentar abafar isso como já fizeram antes? Mariana, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente falou, sua voz firme, mas com um toque de sinceridade. Senhor Roberto, eu não vou negar que há falhas. O que a Carla disse, se for verdade, é inaceitável, mas precisamos de tempo para investigar. Roberto balançou a cabeça. Tempo é o que vocês já tiveram. Passageiros estão sendo humilhados agora, enquanto falamos. Eu vi uma senhora idosa ser ignorada. Um casal nordestino quase perder a esposa por descaso. Isso não é um caso isolado, é um padrão. E eu não vou sair desta sala até termos um plano concreto. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dois gerentes. Eu não sou só um passageiro qualquer. Eu sou Roberto Carlos, e sei o que é lutar contra preconceitos. Cresci sendo chamado de moleque de favela, mas provei meu valor no campo. Agora quero que vocês provem que esta companhia tem valor fora dos comerciais bonitos. O nome Roberto Carlos caiu como uma bomba na sala. Eduardo arregalou os olhos, e Mariana deixou escapar um "meu Deus", quase inaudível. Carla, que ainda estava de pé, cobriu a boca, claramente chocada. O senhor é o Roberto Carlos, do futebol? Perguntou ela, quase sem acreditar. Roberto tirou o boné, revelando o rosto que milhões de brasileiros reconheceriam em um piscar de olhos. Sou e estou aqui porque acredito que o Brasil pode ser melhor. Mas isso começa com empresas como a de vocês tratando todos com respeito. Não importa a roupa, a cor ou o sotaque. A sala ficou em silêncio por um momento, o peso da revelação ainda pairando no ar. Eduardo, tentando recuperar a compostura, gaguejou. Nós não tínhamos ideia. Claro que vamos cooperar. O que o senhor sugere? Roberto não perdeu tempo. Ele abriu sua pasta novamente e tirou um documento que havia preparado com Marcelo na noite anterior. Era uma proposta detalhada, inspirada nos valores que ele aprendera no futebol: trabalho em equipe, respeito e responsabilidade. Primeiro, suspendam a Fernanda Silva imediatamente, pendente de investigação. Segundo, implementem um programa de treinamento obrigatório para todos os funcionários, focado em igualdade e atendimento humanizado. Eu mesmo posso ajudar a desenvolver o conteúdo baseado no que vi no voo.
Terceiro, criem um canal de denúncias anônimas para que passageiros e funcionários possam relatar problemas sem medo de retaliação. Ele deslizou o documento pela mesa, olhando diretamente para Eduardo. Isso não é negociável. Se a Azul não agir, a ANAC vai. E a imprensa também. Vocês escolhem. Antes que Eduardo pudesse responder, outro imprevisto mudou o rumo da reunião. A porta se abriu novamente e um homem de terno, com uma expressão de urgência, entrou sem cerimônia. Eduardo, precisamos falar agora, disse ele, ignorando os outros na sala. Eduardo tentou dispensá-lo, mas o homem insistiu. É sobre a Fernanda. Ela acabou de mandar um e-mail interno, dizendo que vai expor a empresa se for demitida. Tem coisas que você precisa saber. Roberto trocou um olhar com Marcelo, que discretamente começou a gravar a conversa com o celular. Que coisas? Perguntou Roberto, sua voz cortante como uma falta bem cronometrada. O homem, percebendo que havia falado demais, hesitou, mas Eduardo, agora visivelmente nervoso, o pressionou. Fala, Ricardo. O que está acontecendo? Ricardo, o homem de terno, respirou fundo e revelou. A Fernanda tem um acordo com um gerente sênior da matriz. Eles protegem ela em troca de favores. Ela sabe de coisas, como manipulação de reservas para beneficiar certos passageiros. Por isso ela nunca foi punida, apesar das reclamações. A revelação foi um gol de placa. Roberto sentiu a adrenalina de quem sabe que acabou de encontrar a brecha na defesa adversária. Ele olhou para Carla, que parecia tão chocada quanto os gerentes. Carla, você sabia disso? Perguntou ele, com um tom que misturava firmeza e empatia. Ela negou com a cabeça, lágrimas começando a se formar. Eu juro, senhor Roberto, eu não sabia. Mas agora faz sentido. Ela sempre agia como se fosse intocável. Roberto virou-se para Eduardo e Mariana, sua expressão implacável. Vocês têm um problema muito maior do que imaginavam. E agora têm uma escolha. Ou limpam a casa, ou a ANAC e o Brasil inteiro vão saber o que está acontecendo nos bastidores da Azul. A reunião terminou com um acordo tenso. Eduardo prometeu suspender Fernanda imediatamente e iniciar uma investigação interna, com supervisão da ANAC. Mariana, mais pragmática, concordou em adotar o programa de treinamento proposto por Roberto, pedindo que ele participasse de uma sessão piloto para inspirar os funcionários. Carla, ainda abalada, pediu para dar um depoimento formal à ANAC, garantindo que contaria tudo o que sabia. Roberto e Marcelo deixaram o escritório com a sensação de que haviam marcado um gol importante. Mas o jogo ainda não estava ganho. Enquanto caminhavam pelas ruas do centro do Rio, com o som dos ônibus e o cheiro de pão de queijo vindo de uma padaria próxima, Marcelo perguntou: E agora, Roberto? Qual o próximo passo? Roberto sorriu, com a confiança de quem já venceu campeonatos impossíveis. Agora, a gente pressiona. Vamos garantir que esse treinamento mude a cultura da empresa. E vou falar com aquele casal nordestino do voo. Eles merecem saber que alguém está lutando por eles. Naquela noite, no hotel onde estava hospedado, Roberto abriu o laptop novamente. Ele começou a escrever um rascunho para o programa de treinamento intitulado Jogo Limpo, Respeito em Todas as Posições. Cada sessão era inspirada em sua carreira. Preparação sobre a importância de tratar todos com igualdade desde o check-in. Trabalho em equipe, sobre como a tripulação deve apoiar uns aos outros para ajudar os passageiros. E finalização, sobre resolver problemas com eficiência e empatia. Enquanto escrevia, ele pensava nos rostos do voo. A senhora idosa, o casal nordestino, até mesmo Carla, que havia encontrado coragem para falar. Ele sabia que mudar uma empresa, assim como mudar um país, era um trabalho de longo prazo, mas como sempre fizera no campo, ele estava disposto a correr até o último minuto. Dias depois, a notícia da investigação da Azul começou a circular. Passageiros do voo AZL 472, incluindo a neta da senhora idosa, postaram nas redes sociais sobre o homem misterioso que havia enfrentado a tripulação. Hashtags como Justiça nos Céus começaram a ganhar força, e a Azul, pressionada pela opinião pública, anunciou a suspensão de Fernanda e a implementação do programa de treinamento. Roberto, já de volta a São Paulo para outro voo de avaliação, leu as notícias com um sorriso discreto. Ele sabia que a vitória não era só dele, mas de todos que, como ele, acreditavam que o Brasil podia ser um lugar onde ninguém fosse deixado na classe econômica da vida.